Que a paz do Senhor esteja convosco, amados irmãos e irmãs que me assistem. Vivemos em tempos acelerados, onde as distrações e preocupações do mundo frequentemente agitam nossas mentes e corações. Se você está aqui, é sinal de que busca um refúgio de serenidade, um oásis de tranquilidade em meio à tempestade da vida. Ao longo dos séculos, a Igreja tem sido um santuário para aqueles que buscam paz, e embora estejamos em uma plataforma digital, meu objetivo é que este espaço virtual se torne, para você, um lugar de repouso e recolhimento. Lembre-se das palavras do salmista: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. As tribulações do mundo podem parecer avassaladoras, mas com fé e entrega, podemos encontrar equilíbrio e serenidade. A cada respiração que você toma, imagina um sopro divino a te envolver, limpando as preocupações, acalmando o espírito e renovando suas energias. Ao se preparar para dormir, saiba que não está sozinho. Deus está contigo e Ele quer que você descanse profundamente, recarregando-se para um novo amanhecer. Lembre-se de entregar a Ele todas as suas inquietações, confiando que Ele cuidará de cada detalhe. Portanto, querido irmão, querida irmã, ao ouvir minhas palavras, desejo que seu coração se acalme, que sua mente encontre quietude e que seu corpo se aconchegue em um sono tranquilo e reparador. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Boa noite, durma com os anjos e desperte revigorado e abençoado pelo amor divino. O Salmo 91 é um dos salmos mais conhecidos e amados da Bíblia. Ele é muitas vezes referido como o Salmo da Proteção ou o Salmo do Refúgio e é considerado uma oração poderosa para aqueles que buscam proteção e segurança em Deus. O Salmo começa com uma afirmação profunda sobre aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Isso já nos dá uma sensação de proteção e cuidado. É uma imagem reconfortante, quase como se estivéssemos aninhados sob as asas de um grande pássaro, protegidos dos perigos ao redor. O salmista, então, declara sua confiança em Deus como seu refúgio e fortaleza, afirmando que Ele é a razão pela qual não temerá doenças, perigos noturnos ou armadilhas do inimigo. Há uma certeza inabalável nas palavras do salmista sobre a capacidade de Deus de proteger contra todo o mal. O Salmo 91 também traz promessas incríveis para aqueles que amam e confiam no Senhor. Fala de anjos designados para guardar e proteger em todos os caminhos e de sermos levantados para não tropeçarmos. A parte final do Salmo é como se Deus estivesse falando diretamente conosco, garantindo que, por nosso amor e confiança nele, seremos salvos, protegidos e atendidos em tempos de angústia. Ele promete estar conosco, mostrar sua salvação e nos dar uma vida longa. Segurança e amor no Salmo 91. Ao meditar neste salmo, sinta o imenso amor e cuidado que Deus tem por você. É como se cada palavra fosse uma carícia, um abraço apertado do Pai Celestial, dizendo que você não está sozinho. Que Ele está lá para proteger, guiar e amar. Quando o mundo parece assustador ou incerto, o Salmo 91 serve como um lembrete de que não estamos desamparados. Deus está conosco em cada passo do caminho. O poder das palavras deste salmo é tal que, ao recitá-lo, muitos sentem uma paz profunda e um sentido renovado de esperança e fé. Para aqueles que creem, as palavras deste salmo não são apenas palavras, são promessas divinas. E estas promessas não vêm de qualquer um, mas do Criador do Universo, aquele que conhece cada estrela pelo nome e conta cada fio de cabelo em nossa cabeça. Então, ao refletir sobre o Salmo 91, saiba que você é profundamente amado, precioso e protegido pelo Todo-Poderoso. E mesmo nas tempestades da vida, com este salmo em seu coração, você pode encontrar a paz que transcende todo entendimento.
O Salmo 121 é uma das pérolas dos Salmos e é frequentemente conhecido como o Salmo do Viajante. É uma expressão de confiança e dependência do cuidado divino, independentemente dos desafios que a vida possa trazer. O Salmo começa com um olhar para as montanhas, uma pergunta introspectiva: de onde me virá o socorro? Esta é uma questão que muitos de nós já fizemos em momentos de incerteza ou desespero. No entanto, a resposta vem imediatamente: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É uma afirmação poderosa que não importa quão insuperáveis sejam os obstáculos, nosso socorro vem do Criador de todas as coisas. O salmista continua destacando a constante vigilância de Deus. Ele não dorme, não cochila, está sempre atento e cuidando de nós. Ele é o nosso protetor, aquele que nos guarda do mal, dia e noite. Há também a promessa de que Deus será nosso guarda em todos os nossos caminhos, protegendo nossa entrada e nossa saída, agora e para sempre. Segurança e amor no Salmo 121. O Salmo 121 é como um manto quente e reconfortante de segurança e amor. Cada versículo é uma promessa de que, não importa onde estivermos ou o que estivermos enfrentando, Deus está conosco, vigiando-nos e protegendo-nos. Quando lemos este salmo, somos lembrados da magnificência e poder de Deus. Aquele que criou o céu e a terra está pessoalmente interessado em nosso bem-estar. Ele não é um Deus distante, mas um Deus que caminha conosco, que conhece nossas lutas e que se compromete a ser nosso socorro em tempos de necessidade. Em momentos de solidão, tristeza ou desespero, lembrar-se do Salmo 121 pode trazer grande conforto. As palavras do salmista nos fazem sentir como se estivéssemos sendo envolvidos pelos braços amorosos de Deus, garantindo que, mesmo quando o caminho é árduo e as montanhas parecem intransponíveis, Ele está conosco, cuidando de cada passo que damos. Portanto, ao refletir sobre o Salmo 121, saiba que você é profundamente amado e que o Todo-Poderoso, o Criador de tudo, está ao seu lado, pronto para ajudar, proteger e amparar você em todos os momentos da sua vida. Ele é sua sombra à sua direita, e com ele ao seu lado, você nunca estará sozinho. O Salmo 23 é, sem dúvida, um dos mais famosos e amados salmos de toda a Bíblia. É uma celebração da bondade de Deus e da sua contínua providência e proteção. Muitos recorrem a ele em busca de consolo, esperança e paz. O salmo começa com a afirmativa: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Estas palavras retratam uma relação íntima e pessoal com Deus, onde Ele é o guia, o protetor e o provedor. A imagem do pastor cuidando de suas ovelhas é poderosa. Assim como o pastor se dedica a garantir que suas ovelhas estejam seguras, alimentadas e protegidas, Deus faz o mesmo por nós. O salmista fala de ser levado a pastos verdejantes e a águas de descanso. Estes são lugares de nutrição, paz e restauração, indicando que Deus provê tudo o que precisamos. Mesmo no vale da sombra da morte, não há medo. Esta passagem é particularmente reconfortante, pois nos lembra que, mesmo nos momentos mais difíceis e sombrios da vida, Deus está conosco. A afirmação, o teu cajado e o teu bordão me consolam, nos mostra que a correção e orientação de Deus são fontes de conforto e não de temor. Por fim, o Salmo conclui com a confiança de que a bondade e a misericórdia de Deus acompanharão o salmista por todos os dias da sua vida e de que ele habitará na casa do Senhor para sempre. Este salmo irradia amor, cuidado e proteção. Cada versículo é como uma suave carícia do divino, lembrando-nos de que somos valiosos, amados e nunca abandonados. Ao visualizar o vale da sombra da morte, podemos pensar em nossos próprios vales, desafios, medos, incertezas. No entanto, a promessa é clara. Mesmo ali, Deus está conosco.
Ele não promete que não haverá vales, mas sim que Ele estará conosco em cada um deles. Quando o salmista fala de um banquete preparado na presença de inimigos, somos lembrados de que, mesmo em face da adversidade ou oposição, Deus nos honra, nos abençoa e cuida de nós. Ao refletir sobre o Salmo 23, permita-se sentir o amor divino envolvendo você. Saiba que, em cada passo da sua jornada, o grande pastor está ao seu lado, guiando, protegendo e amando. No amor desse pastor, encontramos paz, segurança e a promessa de cuidado eterno. O Salmo 7 é uma peça profundamente emocional do livro de Salmos, uma coleção de poemas, hinos e orações encontrados na Bíblia. Este salmo específico é uma combinação de súplica, ação de graças e juízo, e oferece uma visão sobre a natureza complexa da relação do ser humano com o divino. Título e contexto. O Salmo 7 é intitulado Shigaion de Davi, que cantou ao Senhor acerca de Cushi benjamita. Shigaion é uma palavra hebraica cujo significado exato é incerto, mas é geralmente entendida como uma referência a um tipo de composição musical ou poética. Quanto a Cushi, o benjamita, a Bíblia não fornece detalhes específicos sobre esta figura em relação a Davi, mas ele é geralmente considerado um inimigo ou crítico de Davi. Conteúdo do Salmo 7. Davi começa o salmo com um clamor de refúgio a Deus. Ele busca proteção contra seus perseguidores e pede a Deus que julgue sua causa. Há uma profunda sensação de urgência e desespero em suas palavras, uma súplica para que Deus intervenha antes que seja tarde demais. O salmista está consciente de sua própria integridade. Ele convida Deus a examinar seu coração e a julgá-lo de acordo com sua retidão. Se Davi tivesse cometido alguma injustiça contra seu inimigo, ele estaria disposto a sofrer as consequências. No entanto, ele insiste que é inocente. O Salmo 7 também reconhece a justiça de Deus. Davi fala sobre a ira divina que é preparada para o iníquo e o adversário, contrastando-a com sua própria inocência. Ele menciona a imagem do leão, que pode dilacerar sua alma se não houver quem o livre. Há uma transição do pedido de justiça pessoal para um reconhecimento da justiça universal de Deus. Davi reconhece que Deus é um juiz justo que prova os corações e mentes. O salmo termina com uma nota de ação de graças. Apesar de seus desafios, Davi escolhe louvar o Senhor por sua justiça e cantar louvores ao nome do Altíssimo. Significado e reflexão. O Salmo 7 é uma meditação sobre a justiça divina e a integridade humana. Ele reflete a tensão entre a injustiça experimentada no mundo e a justiça esperada de Deus. Em sua busca por justiça, Davi não se vê apenas como um mero receptor passivo, mas como alguém que é ativamente julgado por Deus. Essa disposição para se abrir ao escrutínio divino é uma demonstração de sua fé e confiança no caráter justo de Deus. Para o leitor moderno, este salmo pode servir como um lembrete do desejo humano inato por justiça e da crença de que, mesmo nas circunstâncias mais adversas, Deus permanece um refúgio e um juiz justo. Também enfatiza a importância da autorreflexão e da integridade pessoal na busca por justiça. Em resumo, o Salmo 7 é um retrato comovente da alma humana em meio à adversidade, buscando refúgio, justiça e retidão no divino. É um testemunho da fé inabalável de Davi em Deus e de sua convicção na justiça divina. O Salmo 126 é uma joia brilhante no livro dos Salmos, cheio de esperança, alegria e reflexão sobre os atos redentores de Deus. Este salmo, profundamente enraizado na história do povo judeu, transborda de emoção e é uma expressão do profundo amor e gratidão de Israel pelo Senhor. Contexto histórico. O Salmo 126 é muitas vezes interpretado como uma celebração do retorno dos exilados judeus da Babilônia. Os israelitas, após terem sido levados ao cativeiro na Babilônia, experimentaram uma restauração surpreendente quando o rei Ciro da Pérsia permitiu que retornassem a Jerusalém
e reconstruíssem seu templo. Conteúdo do Salmo 126. O início do Salmo é uma reminiscência jubilosa do momento em que o Senhor restaurou a sorte de Sião. Os versículos descrevem a alegria e o espanto do povo. Era como se estivessem sonhando. Suas bocas se encheram de riso e seus lábios de júbilo, um retrato vívido da surpresa e alegria desenfreada. A grandiosidade do feito de Deus foi tão evidente que até mesmo as nações reconheceram que o Senhor havia feito grandes coisas por Israel. No entanto, o Salmo não permanece apenas no passado. Há também uma súplica voltada para o futuro, um pedido para que Deus continue a restauração. Esta é uma expressão da consciência contínua do povo de sua dependência de Deus. O Salmo conclui com uma metáfora agrícola poderosa. Aqueles que semeiam com lágrimas colherão com júbilo. Aqui, a imagem do agricultor que semeia suas sementes com lágrimas de esforço e esperança, antecipando uma colheita futura, ressoa com a experiência de Israel. A mensagem é clara. O sofrimento e a espera têm um propósito e resultarão em alegria. Significado e reflexão. O Salmo 126 é uma poderosa lembrança da fidelidade de Deus e da realidade de sua restauração. Reflete um padrão frequentemente visto nas Escrituras e na experiência humana: a tristeza e o sofrimento seguidos pela alegria e redenção. Há uma dualidade neste salmo: a celebração do que Deus fez no passado e a súplica pelo que Ele ainda pode fazer no futuro. Isso nos lembra que, enquanto devemos sempre celebrar e lembrar dos atos redentores de Deus, também devemos continuar buscando sua intervenção e bênção em nossas vidas atuais. A metáfora final da semeadura e colheita é um lembrete reconfortante de que o sofrimento e o trabalho árduo não são em vão. Há uma promessa implícita de restauração e recompensa. Para o leitor moderno, este salmo pode oferecer consolo e esperança nos momentos de adversidade. É um lembrete de que Deus é um Deus de restauração e que as estações de choro e luta em nossa vida são temporárias. Em suma, o Salmo 126 é uma celebração da restauração divina, uma expressão de profunda gratidão e um lembrete da contínua dependência do povo à graça e providência de Deus. Ele encoraja todos a esperar com expectativa e confiança, sabendo que Deus transforma o choro em alegria e o luto em dança. O Salmo 127 é um hino profundamente introspectivo que discute a soberania divina na vida cotidiana e na criação de uma família. Ele pertence ao conjunto de salmos de peregrinação ou cânticos de graus, que eram recitados ou cantados por israelitas quando faziam sua jornada anual a Jerusalém para os festivais religiosos. Autoria e contexto. Atribuído a Salomão, este salmo reflete a sabedoria que é frequentemente associada a ele. Como um rei que construiu o templo em Jerusalém e também experimentou os perigos do trabalho e da busca incessante, Salomão estava bem posicionado para compreender a importância da dependência de Deus na realização de qualquer empreendimento. Conteúdo do Salmo 127. O salmo começa com uma reflexão sobre os esforços humanos. Ele sugere que, a menos que o Senhor construa a casa, os trabalhadores trabalham em vão. Da mesma forma, a menos que o Senhor guarde a cidade, os vigias a vigiam em vão. Esta é uma declaração poderosa sobre a inutilidade do trabalho humano quando feito sem a bênção e a direção de Deus. O salmo prossegue refletindo sobre a ansiedade e o trabalho excessivo, lembrando aos ouvintes que acordar cedo e ir para a cama tarde, trabalhando arduamente para ganhar o pão, é em vão se for feito sem a bênção de Deus. Aqui há uma sutil crítica à obsessão humana com o trabalho e a produtividade, sugerindo que o verdadeiro valor e significado são encontrados na bênção de Deus, e não no incessante labor humano. Na segunda parte do Salmo, a atenção se volta para os filhos como uma bênção de Deus. São descritos como herança do Senhor.
e recompensa. Há uma comparação bela de filhos com flechas nas mãos de um guerreiro, indicando que eles são não apenas fontes de alegria, mas também de proteção e força para seus pais. O salmo termina com a ideia de que o homem que tem muitos filhos é abençoado e não será envergonhado quando discutir com seus inimigos no portão, um lugar de tomada de decisões e justiça na antiguidade. Significado e reflexão. O Salmo 127 destaca a dependência do homem em relação a Deus. Todos os esforços, não importa quão nobres ou diligentes, são em vão sem a bênção e a presença de Deus. Este é um lembrete poderoso em uma sociedade que muitas vezes valoriza a autossuficiência e a realização individual. O foco nos filhos como bênção de Deus também é significativo. Em muitas culturas, inclusive na antiga Israel, os filhos eram vistos como sinais tangíveis da bênção de Deus e garantia de continuidade e segurança para o futuro. Este salmo reconhece isso, enfatizando o valor e a importância da família. Para o leitor moderno, este salmo pode servir como um lembrete para não se perder na agitação e no trabalho da vida cotidiana, mas para reconhecer e valorizar as bênçãos de Deus, sejam elas na forma de realizações, segurança ou família. Em suma, o Salmo 127 é uma meditação sobre a primazia de Deus na vida diária e a necessidade de reconhecer e depender de sua bênção em todos os empreendimentos. Ele destaca a inutilidade do trabalho sem Deus e celebra a bênção dos filhos como sinal tangível do favor divino. O Salmo 40 é uma tapeçaria rica e complexa de louvor, gratidão, súplica e confiança. Ele se destaca não apenas por sua profundidade emocional, mas também por sua estrutura que combina elementos de ação de graças e súplica. O autor, tradicionalmente identificado como o Rei Davi, nos oferece uma visão íntima de sua relação com Deus, uma relação marcada pela dependência, pela fé e pelo reconhecimento da misericórdia divina. Contexto e autoria. Embora a tradição atribua este salmo a Davi, como é o caso de muitos salmos, é difícil determinar com certeza o contexto específico de sua composição. O que é evidente, no entanto, é que o autor passou por momentos de grande angústia e também experimentou a salvação divina de maneira tangível. Conteúdo do Salmo 40. O salmo começa com uma nota de ação de graças. O salmista relembra um tempo de angústia quando esperou pacientemente pelo Senhor, que finalmente o ouviu, o levantou de um poço de destruição e firmou seus pés sobre uma rocha. Esta imagem é poderosa, sugerindo não apenas livramento, mas também estabilidade e segurança após o resgate. O salmista continua descrevendo a bênção de confiar no Senhor, e como Deus lhe deu um novo cântico, um hino de louvor. Este novo cântico serve como testemunho para muitos, levando outros a temer e confiar no Senhor. Há também uma reflexão sobre a natureza da verdadeira adoração. O salmista reconhece que Deus não se agrada de sacrifícios ou ofertas, tanto quanto de um coração obediente e disposto. Ele expressa seu desejo de fazer a vontade de Deus e proclamar a justiça, a fidelidade, a salvação e a bondade de Deus. No entanto, na segunda metade do salmo, o tom muda de ação de graças para súplica. O salmista, reconhecendo sua fragilidade e os muitos perigos que o cercam, pede a ajuda de Deus. Ele fala de seus pecados e falhas, das ameaças dos inimigos e de sua própria vulnerabilidade. Termina com um apelo fervoroso para que Deus o ajude e o livre. Significado e reflexão. O Salmo 40 nos mostra que é possível, no mesmo fôlego, expressar gratidão e desespero, louvor e súplica. Isso nos lembra da complexidade da experiência humana e da jornada espiritual. O salmista não esconde suas falhas ou temores, mas os coloca diante de Deus com a confiança de alguém que já experimentou a redenção divina.
A ênfase na obediência e na vontade de Deus, em contraste com os sacrifícios rituais, sugere uma compreensão profunda do que significa verdadeiramente adorar e seguir a Deus. Não são os rituais externos, mas o coração obediente e a disposição para seguir a vontade de Deus que são mais valiosos. Para o leitor moderno, este salmo pode servir como um lembrete de que, em meio às tempestades da vida, a paciência, a fé e a confiança em Deus são essenciais. O fato de que Deus responde, liberta e oferece uma base sólida é uma fonte de esperança e conforto. Em resumo, o Salmo 40 é uma expressão profunda e rica da relação humana com o divino, marcada pela confiança, reconhecimento de falhas e a constante necessidade da graça e misericórdia de Deus. Ele nos chama a louvar, a refletir e, mais importante, a confiar no Senhor em todos os momentos de nossa vida. O Salmo 37 é uma meditação profunda sobre a natureza passageira da maldade e a promessa de recompensa para os justos. Escrito em um estilo que pode ser descrito como um sábio conselho, ele oferece orientações para aqueles que podem estar desanimados ao ver os maus prosperando e os justos sofrendo. Esta obra é uma mistura de sabedoria e poesia que busca encorajar o leitor a continuar vivendo com retidão, confiando que a justiça de Deus prevalecerá no final. Contexto e autoria. Acredita-se tradicionalmente que o rei Davi é o autor deste salmo, e seu conteúdo reflete a sabedoria adquirida ao longo de uma vida cheia de altos e baixos, desafios e triunfos. Conteúdo do Salmo 37. O salmo começa com um conselho simples. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Este é o tema central do salmo. Uma exortação a não invejar ou se irritar com aqueles que parecem prosperar, apesar de suas ações malignas. Ao longo do salmo, várias garantias são oferecidas para consolar e encorajar o justo. Os maus serão cortados, enquanto aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Os maus podem prosperar por um tempo, mas sua prosperidade é temporária. Os justos, por outro lado, serão sustentados por Deus e viverão em paz e prosperidade. O salmista há uma série de imagens poéticas para ilustrar essas promessas. Por exemplo, ele compara os maus a erva e verde relva, que logo serão cortados e secarão. A retidão e a confiança em Deus são fortemente incentivadas. Os leitores são aconselhados a deleitar-se no Senhor, comprometer-se com o Senhor, esperar pacientemente e guardar o seu caminho. Em contraste, a ira e a preocupação são desaconselhadas, pois levam apenas ao mal. O Salmo também enfatiza a diferença entre a curta prosperidade dos maus e a bênção duradoura prometida aos justos. O destino dos maus é claramente delineado. Eles serão cortados, destruídos e não serão mais encontrados. Por outro lado, os justos são descritos como aqueles que são generosos e emprestam, aqueles cujos passos são firmados pelo Senhor, e aqueles que, mesmo em tempos difíceis, não serão abandonados. Significado e reflexão. O Salmo 37 oferece uma perspectiva reconfortante em tempos de confusão e desânimo moral. Ele ressalta a natureza transitória da maldade humana e a promessa duradoura de justiça e recompensa divinas. Para muitos, pode ser tentador desviar-se do caminho da retidão quando veem os maus prosperando. No entanto, este salmo serve como um lembrete de que a verdadeira recompensa e segurança vem de uma vida vivida em harmonia com a vontade de Deus. Em um mundo onde a justiça pode, às vezes, parecer ausente, o Salmo 37 é um farol de esperança, lembrando-nos de que a verdadeira justiça reside nas mãos de Deus e que, no final, o bem prevalecerá. Em resumo, este salmo é um hino à paciência, à confiança e à retidão. Ele nos ensina a não sermos perturbados pelas aparências temporárias, mas a fixar nossos olhos na promessa eterna de Deus,
para aqueles que o seguem fielmente. É uma mensagem de esperança, resiliência e fé inabalável na justiça divina. O Salmo 125 é um dos chamados Salmos de Peregrinação, ou Salmos de Romagem. Estes são cânticos que eram tradicionalmente cantados pelos israelitas enquanto viajavam para Jerusalém, principalmente durante as grandes festas religiosas. O Salmo 125, especificamente, destaca a proteção divina sobre aqueles que confiam no Senhor, usando a poderosa imagem de Jerusalém e suas montanhas circundantes para ilustrar a ideia. Contexto e autoria. Enquanto a autoria específica deste salmo é desconhecida, seu contexto sugere que foi escrito durante um período em que o povo de Israel enfrentava desafios ou ameaças externas. Há uma ênfase clara na confiança em Deus como protetor e defensor de seu povo. Conteúdo do Salmo 125. O salmo começa com uma comparação. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como o monte Sião é inabalável e eterno, assim são aqueles que colocam sua confiança no Senhor. É uma imagem poderosa, especialmente para aqueles familiarizados com a topografia de Jerusalém. A cidade é cercada por montanhas e essa proteção natural é usada aqui como um símbolo da proteção divina. O Salmo continua afirmando que, assim como as montanhas cercam Jerusalém, o Senhor cerca seu povo. Essa proteção, no entanto, não é apenas física, mas também moral e espiritual. Há uma menção dos cetros dos ímpios que não repousarão sobre a terra dos justos. Isso sugere que aqueles que são fiéis a Deus não serão dominados ou oprimidos por governantes injustos ou por influências malignas. No entanto, o Salmo também contém um aviso. Ele fala do cetro da perversidade e sugere que, enquanto Deus protege e defende os justos, aqueles que se desviam para caminhos tortuosos serão levados com os que praticam a iniquidade. O Salmo conclui com uma bênção e um pedido: que o Senhor faça o bem aos bons e aos retos de coração, mas que afaste os que se desviam para seus próprios caminhos tortuosos. É uma súplica para que a justiça prevaleça e que o povo de Deus seja protegido de influências negativas. Significado e reflexão. O Salmo 125 é um lembrete reconfortante da constante proteção de Deus para aqueles que confiam nele. Em um mundo cheio de desafios, ameaças e incertezas, esta mensagem de segurança divina é atemporal. A imagem das montanhas ao redor de Jerusalém serve como um símbolo tangível da proteção de Deus. Assim como as montanhas são firmes e inabaláveis, a proteção de Deus é constante e confiável. Além disso, este salmo também destaca a importância da retidão e integridade. Há uma clara distinção entre aqueles que seguem os caminhos do Senhor e aqueles que escolhem caminhos tortuosos. A mensagem é clara. A verdadeira paz e proteção são encontradas na obediência e confiança em Deus. Em resumo, o Salmo 125 é uma bela meditação sobre a proteção divina, a importância da retidão e a promessa de Deus de cuidar daqueles que são fiéis a Ele. Serve como um lembrete de que, mesmo nos momentos mais desafiadores, não estamos sozinhos. Estamos cercados pelo amor e pela proteção de Deus. O Salmo 150 é o último dos Salmos e serve como um grandioso final para o livro dos Salmos. É um hino de louvor puro, uma celebração do poder, da majestade e da bondade de Deus. Ao contrário de muitos outros salmos que contêm pedidos, lamentações ou reflexões, o Salmo 150 é dedicado inteiramente ao louvor. Contexto e autoria. Embora a autoria específica deste salmo não seja mencionada, ele compartilha muitas das características estilísticas e temáticas associadas aos salmos davídicos. Sua localização no final do livro dos Salmos sugere que ele foi posicionado intencionalmente como uma conclusão, um chamado final e universal ao louvor. Conteúdo do Salmo 150. O salmo
começa com um convite para louvar a Deus em seu santuário e em sua firme expansão, possivelmente referindo-se tanto ao templo terrestre quanto ao céu ou universo. Em seguida, o Salmo oferece razões para esse louvor, pelos seus poderosos feitos e conforme a sua excepcional grandeza. Não se trata apenas de louvar a Deus por aquilo que Ele fez, mas também por quem Ele é. O que se segue é uma lista exuberante de instrumentos musicais: trombeta, lira, harpa, tamborim, danças, instrumentos de cordas, flautas e símbolos sonoros. Cada um destes instrumentos é usado para exaltar o Senhor, sugerindo que cada aspecto da criação, cada voz e cada som deve ser usado para louvar a Deus. O Salmo conclui com uma exortação universal: todo ser que respira, louve ao Senhor. É uma convocação para que tudo o que tem vida se junte em uma canção de adoração. Significado e reflexão. O Salmo 150 serve como um poderoso lembrete da centralidade do louvor na vida de fé. A celebração e a adoração não são atividades periféricas, mas essenciais, e este louvor não é restrito ou limitado. É exuberante, variado e universal. A variedade de instrumentos mencionados sugere que todos têm um papel no coro de louvor a Deus. Cada instrumento, com sua sonoridade única, contribui para a sinfonia da adoração. Isso pode ser extrapolado para as nossas vidas, indicando que todos nós, com nossas singularidades e dons, somos chamados a adorar e celebrar o Criador. O chamado final para que todo ser que respira louve ao Senhor sublinha a natureza inclusiva e abrangente do louvor. Não é apenas um chamado para os israelitas, ou apenas para os humanos, mas para toda a criação. Todos são convidados a participar desta celebração da divindade. Em resumo, o Salmo 150 é uma celebração vibrante e jubilosa do Deus do universo. Ele encapsula a essência do que significa louvar e adorar, servindo como um lembrete constante da alegria, gratidão e reverência com que devemos nos aproximar de nosso Criador. Encerrando o livro dos Salmos, ele deixa o leitor com uma sensação de admiração e um desejo de se juntar ao coro eterno de louvor. O Salmo 139 é um dos mais profundos e introspectivos do livro dos Salmos. É uma meditação sobre a onisciência e a onipresença de Deus, explorando a relação íntima entre o Criador e a criatura. O salmista contempla a maneira inescapável como Deus o conhece, guiando-o e cercando-o em todos os momentos de sua vida. Contexto e autoria. Este salmo é atribuído ao rei Davi. Davi, conhecido não apenas como um grande rei, mas também como um homem segundo o coração de Deus, frequentemente refletia sobre sua relação com o divino em seus escritos. O Salmo 139 é um testemunho de sua profunda conexão e compreensão do caráter de Deus. Conteúdo do Salmo 139. O Salmo começa com uma constatação de como Deus conhece o salmista completamente. Seus pensamentos, suas ações, suas palavras e até mesmo os caminhos que ele tomará. Senhor, tu me sondas e me conheces. Ele começa, reconhecendo que não há nada sobre ele que seja oculto aos olhos de Deus. Ele se maravilha com a profundidade desse conhecimento, percebendo que não há lugar algum onde possa ir para escapar da presença de Deus. Seja nas alturas dos céus ou nas profundezas do abismo, Deus está lá. Mesmo na escuridão, Deus vê tudo claramente. Há também uma celebração da obra criativa de Deus. O salmista reconhece que foi Deus quem o teceu no ventre de sua mãe, e essa criação é vista como maravilhosa. Todos os dias de sua vida já estavam determinados e escritos por Deus antes mesmo de qualquer um deles existir. No entanto, apesar dessa íntima compreensão da presença e conhecimento de Deus, o Salmo também expressa uma súplica. O salmista pede a Deus que sonde seu coração e o conduza pelo caminho eterno, demonstrando um desejo de estar alinhado com a vontade de Deus e de ser purificado de qualquer caminho prejudicial.
Significado e reflexão. O Salmo 139 é uma reflexão profunda sobre a natureza transcendente, mas ao mesmo tempo íntima, de Deus. A onisciência e onipresença de Deus, longe de serem vistas como invasivas, são aqui celebradas como expressões do profundo amor e cuidado de Deus. Para o salmista, o fato de Deus conhecer tudo sobre ele é fonte de conforto e segurança. Ele não se sente ameaçado, mas amado. Em um mundo onde muitos de nós desejam ser vistos e compreendidos, a mensagem do Salmo 139 é reconfortante. Temos um Deus que realmente nos vê, nos conhece e nos ama profundamente. O Salmo também destaca a inescapável presença de Deus. Não há lugar para onde possamos correr ou nos esconder onde Deus não esteja. Em nossos momentos mais solitários ou escuros, Deus está lá. Em nossos momentos de alegria e celebração, Deus está lá. Em resumo, o Salmo 139 é uma celebração do amor onipresente e onisciente de Deus. É um lembrete de que somos profundamente conhecidos, amados e cuidados pelo Criador do universo. E em resposta a esse amor, somos chamados a buscar a pureza de coração e a caminhar nos caminhos eternos estabelecidos por Ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor, que conheces nossos corações tão profundamente como descreve o salmista no Salmo 139, nos aproximamos de Ti com gratidão e humildade. Reconhecemos Tua onisciência e onipresença em cada momento de nossas vidas, e somos gratos por estares conosco, seja nas alturas celestiais ou nos vales mais profundos de nossas provações. Assim como o Salmo 150 nos lembra, desejamos louvar-te com todo o nosso ser. Em cada sopro, em cada pensamento, com cada instrumento e cada voz, queremos juntar-nos ao coro eterno de louvor que ressoa pelos céus e pela terra. Nos Salmos encontramos a expressão da fé humana em sua vasta gama de emoções e situações. Dos momentos de profundo desespero ao de jubilosa celebração, aprendemos que sempre podemos nos voltar a Ti. Em cada verso, cada lamento, cada expressão de gratidão, encontramos um espelho de nossa própria jornada, um chamado a nos aproximarmos mais de Ti. Peço, Senhor, que estejas conosco conforme enfrentamos os desafios diários. Assim como o Salmo 37 nos ensina a confiar em Ti e fazer o bem, nos guie em nossas ações. Ajude-nos a entregar nossos caminhos a Ti, sabendo que, quando repousamos em Teu amor e em Tua justiça, encontramos verdadeiro descanso. Que cada pessoa que assista a este vídeo e ouça estas palavras seja envolvida pela Tua paz, que eles sejam lembrados da Tua constante presença, do Teu amor que tudo vê e tudo conhece. Que possam encontrar consolo nos Salmos e nas Sagradas Escrituras e que se sintam chamados a se aproximarem ainda mais de Ti. Ao encerrar, Senhor, pedimos que nossa vida seja uma contínua canção de louvor a Ti, que nossos corações estejam sempre alinhados à Tua vontade e que, em cada passo que dermos, possamos refletir Teu amor e Tua luz para o mundo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, encerramos esta oração confiando e esperando em Tuas promessas eternas. Amém.